Olá, meus sobreviventes, meus amigos queridos. Aqui quem fala é André Cardelli, professor da Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica. E eu tô aqui para poder tirar algumas dúvidas que o pessoal tem perguntado aí sobre o estresse e a depressão devido a esse momento agora, né, que nós estamos vivendo sobre pressão absoluta da pandemia e do isolamento social. Antes de mais nada, é bom a gente saber o que é e como funciona o estresse, a ansiedade, a depressão. Primeiramente, o estresse, ele é uma coisa que acompanha o ser humano porque ele faz parte da sobrevivência para todos os mamíferos. O estresse é exatamente responsável pela nossa sobrevivência como espécie. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no site aqui do André, do meu outro colega, para ver o que ele fala aqui no mecanismo de H, de sistema límbico. Bom, como eu estava dizendo, o que é isso? Olha, mais uma visita. Olá! Olha só, André Rabelo, do Minutos Psíquicos. Você é por aqui? Pois é, eu queria te ajudar com esse tema para que você não se estresse fazendo tudo sozinho. Ah, claro que pode. Manda ver. Então vamos nessa! O excesso de cortisol prolongado aumenta a atividade e o número de conexões entre neurônios nas amígdalas cerebrais, que são encarregadas de nos despertar medo e raiva, assim nos tornando mais medrosos e agressivos. Como foi possível ser observado em um experimento feito com ratos trancados em uma jaula. Apesar de doses pontuais de estresse terem diminuído a agressão, quando ele ocorre repetidamente, os roedores tendiam a se digladiar. Entretanto, outras partes do encéfalo podem sofrer uma diminuição no funcionamento, como o hipocampo, que é responsável pelo aprendizado, memória e navegação espacial. Assim, cada uma dessas áreas fica prejudicada em um casal que discute demais. E além disso, essa região é incumbida de realizar o controle do eixo HPA, que foi quem começou tudo isso. Ou seja, quem sofre desse problema tende a ter menos capacidade de controlá-lo à medida que as coisas vão piorando. Ter uma vida estressante pode até mesmo fazer o seu cérebro diminuir, como é o que acontece com o córtex pré-frontal. É a porção que cuida da concentração, poder de decisão, julgamento e interação social, que também ficam deterioradas. Obrigado, Roberto, e valeu, André. Apesar do cortisol estar envolvido com uma estimulação emocional e desorganização psíquica em geral, acredita-se que ele contribui para o surgimento de doenças em específico. A depressão é um exemplo de uma que pode surgir se elevadas concentrações desse hormônio se mantenham por tempo o suficiente. Ainda outra doença que pode se manifestar pelo mesmo motivo é a demência. O estresse, além de promover um leve comprometimento cognitivo, também pode facilitar a aparição de diabetes. E ambos são fatores de risco para a demência, especialmente em idosos. Não, mas o que é impressionante mesmo é que o estresse induzido pode se tornar hereditário. É o que sugerem alguns estudos com modelos animais. Um deles observou que a quantidade de cuidado maternal em ratos poderia determinar como os descendentes iriam responder ao estresse quando forem mais velhos. Bom, então o sistema límbico, né, o sistema HPA, que faz parte do sistema límbico, ele é responsável pela nossa sobrevivência, sobrevivência da espécie. Por quê? Porque a partir da avaliação do perigo iminente, os mamíferos, eles têm um mecanismo de sobrevivência que agem para que o corpo entre numa função especial, tá? Eu não vou usar aqui termo técnico, mas para vocês entenderem. Como o carro de corrida que tem aquele botãozinho, né, que quando aperta ele fica super potente por alguns segundos, o nosso sistema também possui isso. Quando nós avaliamos um perigo iminente, há uma explosão hormonal pela adrenalina
E essa explosão hormonal gera todo um mecanismo de superpotência, superabilidade do organismo por um tempo, para que o animal, né, o mamífero, possa fugir ou possa lutar contra a ameaça. Só que essa ameaça, ela, dentro do mecanismo de sobrevivência, tranquilo, porque se eu tenho um aumento da respiração, né, quando a gente está ansioso, estressado, é como se estivesse vendo um perigo iminente, ok? Se você tem uma aceleração da respiração, você tem um aumento do oxigênio no sangue e um aumento também de CO2. Só que o CO2 ele é consumido e o oxigênio é consumido também durante a atividade de sobrevivência. Durante o tempo que o animal vai correr, ou vai lutar, vai gastar energia. Além disso, o cortisol também tem a função de aumentar a capacidade do sistema nervoso central para que aquele animal tenha mais habilidade, mais força, mais agilidade. Dessa forma, o animal, durante o momento que ele avalia que está em perigo de vida, ele vai apertar o botão de superpoder, que é o disparo, né, do sistema, e ali ele vai gastar energia e vai resolver, ou ele vai lutar ou ele vai fugir. Mas há um consumo energético para tal. Então, por exemplo, nós, enquanto quarentena, temos vários fatores estressores, perigos iminentes. Não sabemos se vamos contrair doença, se vamos conseguir passar por esse momento diante de tanta dificuldade de trabalho, de família, de existência mesmo, de sobrevivência. Esses fatores estressores acionam da mesma forma como se a gente estivesse num perigo de vida. E ali o sistema vai disparar um monte de hormônio, aumentar a respiração. No momento que aumenta a respiração para aumentar a oxigenação, você tem um aumento do batimento cardíaco. No momento que tem um aumento do batimento cardíaco, você tem um aumento da pressão arterial. No momento que você tem adrenalina, você também tem excesso de toxinas que vão ficar no sistema nervoso, até porque não houve um gasto energético, ficou tudo acumulado, ok? Porque o sistema é disparado, mas a gente não gasta energia. E ao passar do tempo, o excesso de estresse gera uma ansiedade crônica, fica lá, e depois é como um motor que fica acelerando constantemente. O que acontece se você pegar um carro e colocar esse carro para acelerar constantemente? O motor não aguenta, ele estoura. E ali tem uma depressão do funcionamento do motor. E assim vai acontecer com o cérebro, um desequilíbrio hormonal, vai prejudicar a sinapse cerebral, toda a comunicação do cérebro, dos sistemas cognitivos, gerando uma depressão. Agora, qual é a solução para isso? Nós temos que trabalhar através de exercícios de respiração, trabalhar tentando gastar energia física, equilibrando o sintoma do aumento da frequência respiratória e fazendo exercícios de hiperfoco, de concentração. Olha, a minha dica na prática do mindfulness ou da meditação tradicional, eu acho muito difícil para quem não tem a prática da meditação conseguir parar, deixar a cabeça vazia, canalizar o pensamento para que ele não fique em si um pensamento cíclico. A melhor coisa que tem para quem está iniciando é, ao contrário, fazer com que o pensamento fique focado, direcionado pelo meio externo, que é praticamente a hipnose. A hipnose já é provada cientificamente para o controle da dor e também o controle da ansiedade.
Então existem vários exercícios baseados no hiperfoco, onde você canaliza o seu pensamento através de uma demanda externa, ou seja, alguém assume o seu cérebro, né, no sistema córtex frontal, da parte do pensamento, do juízo e tal. É como se a voz do hipnotista que está na gravação ou ao vivo fosse enviando informações que você fica focado nessas informações, assim provocando um relaxamento. E nesse relaxamento há uma nova estrutura neuronal para que o seu cérebro, o seu sistema nervoso, a sua mente, não mais avalie problemas constantes, problemas de risco, como se acontecesse toda hora. Além disso, é muito importante procurar um médico se o índice de ansiedade estiver muito alto, dando crises de ansiedade, porque essas crises de ansiedade elas podem provocar doenças metabólicas, né, hormonais, como a diabetes, pode provocar infarto, pode provocar... E o pior, o aumento do cortisol, pode pesquisar na internet, a relação do hormônio cortisol, da ansiedade e do estresse, para com a capacidade do sistema imunológico. Então, gente, vamos se inscrever aí no canal, vamos praticar exercícios físicos, vamos fazer os exercícios que nós temos aí no canal para ajudar vocês a controlarem a ansiedade. Ok? Obrigado por tudo e até mais. Valeu!